Meu nome é Gabriel Rocha, eu sou responsável pelo time comercial da Mindsight, mais especificamente a unidade de negócio do MindMatch, que é o produto que eu vou apresentar para vocês hoje, tá? A Mindsight é uma empresa, é uma parceira forte da Senior, nós temos realmente uma relação muito legal em várias frentes, e eu estou muito feliz em estar aqui hoje, acho que é meu primeiro webinar junto com a Senior, e acho que vai ser legal eu compartilhar um pouquinho do que o MindMatch pode fazer pelas empresas e principalmente pelos clientes da Senior, pessoas que também querem adquirir produtos da Senior, né? Esse trabalho em conjunto das duas ferramentas funciona muito bem, né? A gente já está trazendo aqui uma solução que trabalha de forma integrada às soluções da Senior. Então, vocês podem considerar o MindMatch como sendo um produto também da Senior, porque está integrado junto às soluções, aos módulos da Senior. Então, acho que é bem legal eu já iniciar dando essa visão geral, tá, pessoal? O que é que acontece? Eu vou compartilhar a tela aqui para ficar um pouquinho mais didático e eu vou explicar um pouquinho do que tem por trás do MindMatch, em termos teóricos. Então, a Mindsight é uma empresa especializada em psicologia organizacional. Então, nós utilizamos métodos de psicologia organizacional e utilizamos também inteligência artificial para trabalhar de uma maneira mais imparcial, né? O que que acontece? A gente sabe que o ser humano não pensa de maneira muito estatística. Então, nós estamos trazendo para essa área de gente, que é uma área muito subjetiva, que é uma área que é trabalhada de uma maneira muito intangível, né, com muito achismo, muitas vezes também, a gente sabe disso. A gente está trazendo esse auxílio da tecnologia, esse viés tecnológico, que vai nos permitir trabalhar com um grande volume de dados e de uma maneira menos enviesada, tá? Então, o propósito da Mindsight, no final das contas, é trazer ciência e inteligência para o RH, para os gestores de pessoas, tá? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Mas antes de apresentar a nossa solução na prática, eu vou falar um pouquinho da empresa, vou apresentar a Mindsight, vou passar pelas metodologias e conceitos por trás do MindMatch, por trás dos nossos assessments, e depois eu vou mostrar a nossa solução na prática, tá bom? A Mindsight é uma empresa jovem, é uma empresa que foi fundada em 2015. Nós estamos em São Paulo e nós unimos dois campos da ciência, como eu falei, a psicologia organizacional e a inteligência artificial. A gente sabe que esse mercado de recrutamento e seleção, esse mercado de gestão de pessoas, muitas vezes é dominado pelo achismo, é dominado por vieses cognitivos dos seres humanos, e tudo bem, tá? Não tem nenhum problema. Mas nós queremos trazer também um viés mais imparcial e poder tomar uma decisão mais assertiva, baseada em ciência. Então, nós queremos facilitar o processo de tomada de decisão sobre pessoas. Quando a gente fala tomada de decisão, é escolher quem é a melhor pessoa para a minha empresa, quem é a melhor pessoa para aquele cargo específico. E isso baseado em dados. Mas que dados são esses que eu vou coletar? Nós utilizamos testes psicométricos. Então, eu vou falar aqui dos nossos assessments comportamentais, que, na verdade, são testes psicométricos. Então, um teste psicométrico, diferente de um teste psicológico, ele não precisa necessariamente de um psicólogo validando os resultados, ele não precisa necessariamente da validação do CRP. Então, todo o teste da Mindsight é um teste psicométrico que foi desenvolvido com modelos estatísticos. Então, a gente viveu um laboratório para identificar a consistência e assertividade dos testes, para só depois replicar no mercado. Então, eu sempre faço uma analogia com a criação de uma vacina. Para você criar uma vacina, você vive um laboratório e você depois replica para toda a população. Imagina que na hora de você replicar essa vacina para a população, você muda a composição dela. Aí você precisa validar novamente, concorda? Então, o teste psicométrico é bem parecido. A gente segue um modelo padronizado que a gente identificou que é um modelo assertivo e escalável. Então, esse laboratório, ele foi o período que a Mindsight viveu de validação dos testes, de 2015 até 2017, tá bom? Só depois disso que a Mindsight entrou para o mercado. O objetivo da Mindsight é tirar qualquer profissional do RH, gestor de pessoas, desse papel mais reativo e burocrático, que normalmente é a forma que o RH trabalha, né? Contrata, demite. Pessoal, esqueci de comentar. Se alguém tiver dúvida, vocês podem colocar no chat, tá bom? Que eu vou separar alguns minutos no final da reunião para tirar todas as dúvidas, tá bom? O objetivo da Mindsight é tirar o RH desse papel mais reativo e trazer para um papel mais antecipador. Então, nós queremos trabalhar com informações, com dados assertivos, para a gente poder se antecipar a uma situação específica, seja um problema ou algo positivo. Mas
Que dados são esses que a gente vai analisar? A gente tem que tomar muito cuidado com os dados que nós vamos analisar das pessoas. Normalmente, as empresas se prendem muito à análise de currículo. E a gente sabe que o currículo, muitas vezes, nos aponta o que a pessoa fez no passado e não necessariamente o que ela pode fazer no futuro. Por isso que aqui nós vamos tentar impactar diretamente os 3 principais critérios do RH. Queremos ver quem são as pessoas que mais têm probabilidade de performar, de entregar resultado naquela função específica. Queremos pessoas que fiquem na empresa, né, obviamente, que não sejam turnovers precoces, que não sejam pessoas que não se encaixem na cultura da empresa, enfim. E queremos pessoas satisfeitas, o que vai impactar também na performance. Então, como que nós impactamos nesses 3 principais critérios do RH? Tudo que o RH faz, no final das contas, é para impactar esses 3 critérios. O que não for para impactar turnover, satisfação e performance, é para impactar um meio que vai chegar nesses fins. Então, nós queremos ir direto a eles. Como que a gente prevê performance, turnover e satisfação? No MindMatch, pessoal, a gente vai identificar 2 coisas. Qual é a aderência desse candidato à função específica que ele está concorrendo e qual é a aderência desse candidato à empresa que ele está concorrendo, que ele está querendo trabalhar. Então, aqui nós estamos falando de cultura. O estilo de trabalho desse candidato está alinhado ao estilo de trabalho do ambiente que ele vai trabalhar? Então, fit cultural. E fit com a posição, ele está diretamente ligado à performance. O que eu preciso saber para entender se o candidato se encaixa na posição? Qual é a personalidade desse candidato, dessa pessoa, e quais são as habilidades desse candidato. Quando eu tenho a personalidade, eu tenho a tendência de comportamento dessa pessoa. Então, é aquela forma de agir que nós gastamos pouca energia. É o que representa o nosso jeito de ser. E a personalidade, nós vamos mensurar ela dando notas a determinadas tendências de comportamento. Eu vou entrar no detalhe em relação a isso. Mas a personalidade não nos diz o quanto que essa pessoa tem potencial, concorda? Porque imagina uma pessoa que ela é muito analítica, ela gosta de trabalhar com planilhas, números, dados, enfim. Então, a personalidade dela é de uma pessoa mais introvertida, talvez, não gosta tanto de pessoas e prefere trabalhar com números, com coisas, objetos e análise, enfim. Mas a habilidade dessa pessoa é o que nos vai garantir que essa pessoa tem capacidade para fazer aquilo com eficiência. Qual seria a habilidade específica que eu estou falando aqui? Habilidade cognitiva. Então, a habilidade cognitiva, nesse caso, vai nos mostrar o quanto que essa personalidade analítica da pessoa vai ser colocada em prática com facilidade. Então, mais à frente eu vou mostrar como que nós calculamos a aderência dessa combinação aqui de personalidade e habilidade para aquele perfil específico. E no fit com a empresa, nós falamos de cultura, estilo de trabalho. Esse candidato ele prefere trabalhar em um ambiente mais competitivo, um ambiente mais colaborativo, em um ambiente com mais autonomia ou com regras claras e processos definidos, um ambiente mais ágil ou um ambiente mais focado em qualidade para errar pouco. Então, depende. Cada empresa tem o seu jeito de ser, o seu DNA, o seu estilo de trabalho, a sua cultura, os seus valores, sua missão. E por isso a gente precisa saber se esse ambiente é o adequado para esse candidato. Então, essas 2 coisas vão nortear o nosso processo seletivo aqui. Então, fazendo um processo seletivo hipotético, você faz um mapeamento, você define quais são os pré-requisitos, você define quais são as atividades que a pessoa dessa função específica vai fazer, você divulga, enfim, por redes sociais, por job boards, da forma que você achar melhor. No momento da triagem, que você vai escolher quem são as melhores pessoas. O que normalmente acontece? As empresas fazem uma triagem por currículo. E o currículo, eu vou mostrar que está cientificamente comprovado que não é a melhor maneira de prever performance. Por isso que nós vamos entrar com os nossos assessments. Tá? Os assessments vão nos permitir nos antecipar algumas situações. Imagina a equipe de RH que faz entrevistas, que faz dinâmicas, só trazer para etapas presenciais pessoas que têm o fit cultural com a empresa. Imagina o gestor só trazer para a etapa do gestor aquelas pessoas que têm potencial para aquela função específica. E quando eu falo que a pessoa tem potencial, não significa que ela não tenha background, não significa que ela não tenha experiência. Então, a gente consegue ter as 2 coisas, tá? O que é mais fácil, né? Você ensinar uma pessoa Excel, por exemplo, ou você ensinar uma pessoa a ser analítica? Acho que é mais fácil você ensinar Excel. Você pega uma pessoa que já é analítica e você ensina ela a mexer no Excel. Então, a gente quer identificar essas habilidades nativas das pessoas e, assim, você vai ter uma rampagem muito maior
desses novos colaboradores, tá bom? Isso tudo que eu falei, pessoal, foi para introduzir o Mind Match, que é a nossa ferramenta em questão aqui. E se chama Mind Match porque o objetivo é a gente fazer um match entre a pessoa e a empresa, né, e a pessoa e a função. Então, no final das contas, nós vamos trazer o fit do candidato com a empresa e o fit do candidato com a posição. Para isso, eu preciso de informações da pessoa, que serão comparadas com informações do ambiente, e essa comparação vai gerar duas notas, né, que vão de 0 a 100. A primeira delas é o fit cultural, que representa a aderência à cultura, e o match, que representa a aderência à posição. Tudo bem até aqui. Mas como que eu sei se um candidato se encaixa na cultura da empresa de vocês? Eu preciso entender qual é a cultura de vocês. Então, o primeiro passo, pessoal, da nossa parceria, quando a Mindsight começa a trabalhar com uma nova empresa, é fazer um diagnóstico de cultura. Então, no diagnóstico de cultura, nós vamos entender qual é a cultura da empresa de vocês. Nós não vamos pegar o que está escrito no mural, os valores, o que está no site, o que está na camisa e colocar no sistema. Não, nós queremos entender o que vocês têm na prática. Né? Quando a gente fala de diagnóstico de cultura, é bem similar quando a gente vai ao médico. A gente quer saber o que a gente tem, não o que a gente gostaria de ter. Então, a gente vai mapear a cultura de vocês. A gente consegue também fazer um diagnóstico da cultura que a gente quer ter. Também conseguimos trabalhar assim. Mas, a princípio, se você quer sair do ponto A para o ponto B, você tem que saber qual é o ponto A. Então, nós vamos entender qual é a cultura da empresa hoje. Então, vocês vão apontar quem são as pessoas referência de cultura. Quem são as pessoas que têm um comportamento exemplar dentro da empresa de vocês. Talvez vocês lembrem de alguns nomes, pessoal, dentro da empresa de vocês, que tenham a cara da empresa, que representem a empresa, e vocês gostariam de ver esse comportamento sendo replicado em toda a empresa. Então, essas pessoas são consideradas referências de comportamento, referências de cultura, de valores. Nós vamos testar essas pessoas com o nosso assessment de cultura, que eu vou mostrar agora, para entender o que para eles é mais importante e o que é menos importante. E aqui vem o pulo do gato. Nós comparamos com a base de dados. Nós buscamos entender o que cada empresa tem que a população não tem. Quando a gente fala de cultura, a gente está querendo reter talentos. A gente está querendo ter uma empresa coesa, que trabalhe com o mesmo objetivo. E, claro, a gente quer reter pessoas boas. E para a gente reter pessoas boas, a gente precisa ou pagar um salário muito alto para essa pessoa, ou entender o que a gente tem que as outras empresas não têm. Então, esse é o objetivo da comparação com a base de dados. Entender os diferenciais de cultura de cada empresa. E, claro, nós vamos validar com a empresa dando ok, a gente consegue parametrizar o sistema, e esse vai ser o gabarito de cultura, pessoal. Olha lá. O gabarito foi construído com pessoas reais, pessoas referência de cultura dentro da empresa. E esse é o teste que é aplicado nas pessoas de referência de cultura, e também nos candidatos, e também em candidatos internos, tá? Não só internos e externos. A ferramenta não se limita a processos externos. Então, o teste de cultura, nós seguimos a metodologia Organizational Culture Profile, nós chamamos de OCP. É um teste de 5 minutinhos. Essa metodologia foi desenvolvida em 1991 pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, por esses 3 autores aqui, e foi adaptada ao Brasil. Com essa adaptação ao Brasil, a Mindsight criou os seus próprios testes e validou durante aquele período de 2 anos de laboratório que a Mindsight viveu. E o resultado foi esse teste aqui. O candidato vai ter 33 sentenças, onde ele vai ser forçado a marcar as 12 mais importantes. Das 12, as 6 mais importantes, das 6, as 2 mais importantes. Então, ele vai afunilando os valores. Com as 21 que sobraram, ele marca as 12 menos importantes. Das 12, as 6 menos importantes, das 6, as 2 menos importantes. Então, a gente sabe o que o candidato quer ver e o que ele não quer ver. O que ele valoriza mais e o que ele valoriza menos. A gente sabe o que a empresa quer ver e o que a empresa não quer ver. Imagina que o candidato está buscando algo que a empresa não oferece, ou que ele está evitando algo que a empresa faz muita questão de ter. Então, a gente percebe esse desalinhamento da cultura, e a nota do fit cultural vai ser calculada levando em conta tudo isso. Tá? Então, o fit cultural, em um processo seletivo, nós recomendamos que seja a primeira parte do processo, em termos dos testes da Mindsight. Claro que vocês podem colocar outros filtros antes, né, como algumas perguntas eliminatórias. Você tem disponibilidade para morar em tal cidade? Você tem... vai ser um advogado. Você tem OAB? Então, são pré-requisitos que vêm antes de qualquer coisa. Tudo bem. Depois a gente pode entrar com o fit cultural no topo do funil, supondo que a gente está fazendo um processo seletivo. E depois que a gente faz... Opa, que funil horrível, pessoal.
Vocês ignoram, tá? Depois que a gente passa pelo fit cultural, aí a gente vai para o fit composição. Então, fit cultural, a gente pode ir para o fit composição agora. Por que a gente aplica o fit cultural antes e não o fit composição? Porque não adianta a pessoa ser muito boa para a função se ela está na empresa errada. Então, a gente já vê logo quem são as pessoas mais aderentes à empresa. Ponto. Independente do que ela vai fazer. Então, é um teste rápido, 5 minutos, a experiência do candidato é tranquila, e aí a gente parte para o fit de composição. Agora a gente vai entrar numa questão delicada. Quais são os melhores métodos para prever performance? Então, aqui a gente segue um embasamento científico que mostra que alguns métodos têm mais assertividade que outros, segundo a ciência. Esse estudo ele foi publicado em 2014 pelo Dr. Mike Smith, da Universidade de Manchester. E o resultado, isso aqui na verdade é um meta-estudo, pessoal, é um compilado de vários estudos. E o resultado foi essa régua, que vai de 0 a 1, uma régua de correlação. Então, quem já trabalhou com correlação sabe que é bem difícil você chegar a uma correlação de 0,65, 0,7, 0,8, são correlações muito boas. Então, se eu tivesse uma bola de cristal que eu nunca fosse errar, eu teria correlação 1 em um processo seletivo. Né? Com certeza, eu ia usar essa bola de cristal para Mega Sena, não ia usar para processo seletivo. Mas, se eu usasse para o processo seletivo, eu teria correlação 1. E alguns métodos têm correlação considerada nula, 0, que são alguns métodos da ciência, que são ciências, mas que não tem correlação direta com performance. Aqui eu não estou mais olhando para a empresa, para a cultura, estou olhando para a posição. E alguns métodos não têm correlação direta com performance. O currículo, pessoal, tem 0,1 de correlação. Então, as qualificações educacionais da pessoa, a universidade que ela estudou, o curso que ela fez, a pós-graduação que ela tem uma correlação de 0,1 com a entrega de resultado. Então, percebe que o currículo muitas vezes fala do passado e das oportunidades da pessoa e não necessariamente do potencial dela. Então, aqui nós estamos trabalhando também com um senso de justiça, da visão das pessoas que não necessariamente têm o currículo mais lindo do mundo. Mas, claro, você vai contratar um diretor de expansão de negócios internacional. Poxa, o cara tem que ter um background. Mas aí a gente também tem um teste para verificar o quanto que esse background é colocado em prática, o quanto que ele aprende realmente com as experiências que ele vive. Então, depois a gente fala um pouquinho disso. Mas, de um modo geral, supondo que o currículo não é a melhor maneira de prever performance, a gente tem algumas combinações de métodos que, segundo o Dr. Mike Smith, tem correlação de 0,65, que são os Assessment Centers. O que eu preciso para ter uma correlação de 0,65? Entrevista estruturada. Entrevista estruturada não é entrevista simples, não é aquele bate-papo solto que você faz com o candidato. Então, aqui você já estrutura realmente o que você está avaliando, como que você vai avaliar. Enfim, você tenta reduzir ao máximo os seus vieses. Né? Porque se você for muito com a cara da pessoa, você pode favorecer ela. E o contrário também pode acontecer. Então, entrevista estruturada, teste de habilidade, teste de personalidade, ou análise de personalidade, exercícios práticos, que seriam amostras de trabalho ou cases, e dinâmica de grupo. Então, se você aplica esses métodos, você tem a maior correlação, segundo a ciência, que ajudam a prever performance. Então, nós vamos falar da parte da Mindsight, que são esses testes em azul. Perceba, pessoal, que a correlação isolada da habilidade cognitiva é 0,45. Então, o nível de cognitivo de uma pessoa tem quase 5 vezes mais peso que o currículo dela. E o nível de cognitivo, eles nos mostram o quanto essa pessoa aprende rápido, o quanto que ela identifica novos padrões, identifica o que pertence, o que não pertence ao padrão com facilidade, como que ela aprende novas línguas até, como que ela lida com abstrações, quanto que ela identifica a raiz de um problema. Então, o teste de cognitivo não é um teste de raciocínio lógico, não é um teste de equações matemáticas, é muito mais profundo. São várias formas de inteligência que nós temos. E aqui nós vamos identificar a inteligência fluida da pessoa. Como que essa pessoa resolve novos problemas? E não problemas parecidos com o que ela já resolveu antes. Que ela consiga puxar da memória, necessariamente. Né? Aqui a gente quer saber como que a pessoa resolve novos problemas. Identifica novos padrões. Identifica o que está fora da regra, o que realmente não está se encaixando. Uma situação muito desorganizada, ela consegue entender o que tem por trás daquilo, consegue organizar, enfim. É o nível cognitivo, é a velocidade de aprendizagem da pessoa. É aquele aluno lá do ensino médio que não topa no livro e só tira 10 e todo mundo tem raiva dele. É o cognitivo, porque ele assimila rápido o que está acontecendo. O teste de personalidade é aquele teste que vai nos dar as tendências de comportamento. Então, nós aplicamos um teste de personalidade também para entender como que essa pessoa tende a agir, como que ela se sente mais confortável em agir.
Então, nós vamos dar notas para atributos de personalidade. O teste social, ele não mensura se a pessoa é extrovertida ou introvertida. Isso a gente mensura no teste de personalidade. O teste social, ele mensura quais são as habilidades sociais dessa pessoa. Ela tem aquele bom senso social, ela tem aquele tato para lidar com outras pessoas, aquele jogo de cintura. Então, algumas pessoas são muito... Desculpa, pessoal. Algumas pessoas são muito extrovertidas, mas têm nota social baixa. Algumas pessoas são muito introvertidas e têm nota social alta. Isso que é legal. Aqui a gente está mensurando, de fato, a habilidade social, a leitura de ambiente da pessoa. Então, a gente coloca a pessoa em várias situações delicadas. Vou mostrar como que é esse teste. O teste motivacional é importantíssimo, principalmente para áreas comerciais e para líderes de time. O teste motivacional, ele mensura como que a pessoa lida com dificuldades. Ela é uma pessoa mais protagonista, que é movida pelos desafios, ela quer atingir os resultados, ou ela é uma pessoa que prefere evitar a frustração? Ela prefere não quebrar a cara, né? Digamos assim, as coisas não estão a favor dela, então ela não vai tentar. E o teste motivacional, ele vê o quanto que a pessoa é protagonista também, o quanto que ela assume a responsabilidade, ou quanto que ela é mais passiva e se isenta da responsabilidade. Ela acha que ela não deveria assumir a responsabilidade daquele problema específico e se isenta e torce para que as coisas fiquem a favor dela. Então, o teste motivacional, junto com o social, junto com o teste de personalidade, junto com o teste de habilidade cognitiva, você vê que as correlações são bem legais com predição de performance. E é isso que a gente faz aqui no nosso vídeo composição. A gente aplica esses 4 testes que eu mostrei, personalidade, raciocínio fluido, social e motivacional, para ter um perfil completo do candidato. Então, teste de personalidade, pessoal, a metodologia é o Big Five. Talvez muita gente conheça o DISC, o MBTI, o PI, o Big Five algumas pessoas também conhecem, mas não é tão conhecido quanto essas metodologias que eu citei. Por que nós utilizamos o Big Five? Primeiro, o Big Five é uma metodologia que está sempre sendo atualizada, é uma metodologia considerada open source, que você pode trazer novas atualizações, novos autores estão sempre trazendo novas formas de analisar o que foi as conclusões geradas por autores passados, enfim. Só que a gente percebe que os diversos autores do Big Five, que não tem um autor específico, né, os diversos autores do Big Five de diversas épocas chegaram à mesma conclusão. São 5 grandes fatores que representam o comportamento humano. Se você pegar todas as palavras do dicionário que representam o comportamento humano e agrupar dentro de palavras, você vai chegar em 5 grandes fatores que representam essas tendências de comportamento. E é isso que nós vamos mensurar, esses 5 grandes fatores, que são abertura a novas experiências, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo. Então, na Mindsight, no MindMatch, nós vamos analisar esses 5 grandes fatores em 16 atributos. Então, aqui vem outro motivo da gente utilizar o Big Five. A gente não coloca as pessoas em grupos. Nós não rotulamos pessoas. Nós vamos dar uma nota para cada atributo de personalidade de todo mundo. Então, mesmo que a pessoa não tenha ambição, eu vou dar uma nota de ambição para ela. 15, 10, 20, em uma nota em escala de 0 a 100, eu vou dar uma nota. Mesmo que seja muito baixa, eu vou dar uma nota. Por quê? Porque eu preciso comparar a ambição dela com a ambição de outra pessoa, para saber quem tem mais ambição, quem é melhor, quem não é melhor. Então, quando a gente dá uma nota de 0 a 100 para cada atributo, aí sim eu consigo comparar as pessoas. Por quê? Porque eu vou ter atributos diferentes da mesma pessoa e eu vou ter pessoas diferentes no mesmo atributo. Então, eu consigo comparar a nota em criatividade de todas as pessoas. Eu consigo comparar a nota de capacidade analítica de todas as pessoas. E aí eu consigo realmente ter uma assertividade bem maior. Porém, por mais legal que seja essa metodologia, ele é um teste de personalidade. E todo teste de personalidade, pessoal, tem vieses. Não tem como fugir disso. Um teste de personalidade, ele não traz surpresas. O que você achar que te representa e você for lá e marcar, é o que vai sair no resultado. Então, mesmo que a gente contorne, utilize metodologias para contornar, o candidato ele pode não ter autoconhecimento. Ele pode simplesmente marcar coisas que não representam ele. Desculpa, pessoal, mais uma vez. A projeção também pode acontecer. O candidato está muito interessado em entrar naquela vaga, ele sabe qual é o perfil daquela função específica, daquela empresa, e ele vai projetar a resposta. Tudo bem, ele vai mentir, ele quer passar. Então, o candidato interessado, ele vai marcar exatamente o que vocês querem que ele marque. Então, tudo isso são vieses que podem impactar negativamente no resultado, na assertividade. Então, a nossa aplicação do teste de personalidade segue esse formato.
É um formato considerado semi-ipsativo. É um formato considerado quase forçado, né? A pessoa não pode ficar em cima do muro e ela vai responder de duas em duas qual é a sentença que mais representa ele. Ele não tem que ficar raciocinando muito, escolhendo entre 30 40 sentenças qual representa ele. De duas em duas, ele escolhe qual que mais representa e qual que menos representa. Então, dessa forma, a gente reduz um pouco os vieses. Mas, mesmo assim, ainda tem vieses, tá? Aí vamos tentar reduzir mais ainda os vieses de entrada do teste de personalidade. Voltando aqui. A gente vai dar uma nota, como eu falei, para 16 atributos, que são esses 16 aqui. Então, são atributos de personalidade. Agora nós vamos calibrar com as habilidades da pessoa. Então, aqui no lado direito, eu tenho os testes de habilidade. Do lado esquerdo do quadro direito, né? O teste de raciocínio fluido, o teste social e o teste motivacional, que são aqueles 3 testes que eu mostrei na régua de Smith. E aqui, do lado direito, eu tenho o teste de perfil, o teste de personalidade. Então, imagina que o Gabriel vai fazer o teste e ele se considera muito criativo. Ah, eu sou muito criativo e, sei lá, vou tirar 90 em criatividade, porque toda a opção que tinha sobre criatividade eu dava nota máxima, porque eu me considero uma pessoa que pensa fora da caixa o tempo todo. E também eu me considero muito, sei lá, sociável. 95. Bacana. E muito analítico também, 85. Então, eu só me dei notas altas nesses 3 atributos. Mas no teste de raciocínio fluido, que é um teste que mensura a habilidade cognitiva da pessoa, quanto que ela assimila novas informações, identifica novos padrões, eu tirei 30. Opa, então eu não sou tão criativo quanto eu acho que sou. Percebe que a nossa visão de nós mesmos não necessariamente são 100% assertivas, então a gente faz uma calibragem entre a habilidade da pessoa e a personalidade. Então a nota, que era 90, vira, sei lá, 65, vou dar um chute aqui. E o que era 85 vira 55. Então, a gente faz um double check para ver de fato qual é o potencial dessa pessoa. E no caso do teste social, eu tirei 25 no teste social e me dei 95 em sensibilidade. O que significa isso? Que eu sou uma pessoa muito chata. Eu quero fazer amigo com todo mundo até quando não é hora. Tipo isso. Então, o teste social, ele mensura esse tato nosso, essa nossa habilidade social, e o teste de perfil, ele vai nos mostrar a nossa tendência de comportamento, mas a gente precisa calibrar. Então, esse double check que nós fazemos vai nos permitir ter uma assertividade muito maior. Então, eu apliquei o teste de perfil e agora eu vou aplicar os testes de habilidade. O teste de raciocínio fluido é o primeiro teste de habilidade. É aquele teste que mensura a habilidade cognitiva da pessoa. Não é raciocínio lógico, tá, pessoal? Não é um teste de equações matemáticas. Aqui a gente vê várias formas de inteligência. Inclusive, nós não estamos favorecendo pessoas de exatas. Aqui a gente vê como que a pessoa lida com diferentes problemas de diferentes formas. Então, teste de raciocínio fluido. Como que ela aprende rápido, como que ela assimila novas informações, quanto que ela evolui rápido. E a gente percebe que esse é o nosso maior preditor de performance. A gente percebe que pessoas que crescem rápido na carreira normalmente têm cognitivo alto. Pessoas da alta liderança, quanto maior o nível de gestão dessa pessoa, né, quanto mais alta a hierarquia dessa pessoa, maior a exigência do cognitivo. E também pessoas de áreas analíticas, analistas de TI, financeiro, marketing. Então, a gente também consegue perceber um peso maior nessas funções. E tudo isso já vai estar calibrado na nossa ferramenta. Tá? Então, teste de raciocínio fluido. Teste social é aquele teste que eu falei que mensura as habilidades sociais. Metodologia, Situational Judgment Test. Então, é uma metodologia que nós vamos colocar o candidato em uma espécie de simulações, onde ele vai ter que julgar algumas atitudes em determinadas situações. Então, a gente quer entender o que na visão dele é mais eficaz, ou menos eficaz, ou contraproducente, ou pouco eficaz. A gente tem uma escala, né, para cada atitude em cada situação. Então, imagina que o seu chefe está apresentando lá os números do mês e você percebe que tem números errados. O que você faz? Você interrompe a apresentação para informar que as estimativas estavam incorretas. Ah, será que isso é eficaz? Muito eficaz? Pouco eficaz? Ineficaz? Então, por trás dessa atitude, a gente consegue mensurar o quanto que essa pessoa tem de habilidade social. A gente coloca várias atitudes para a mesma situação, né, para não ficar algo muito politicamente correto. Então, a gente coloca várias atitudes. E o teste motivacional, que é o último teste, a gente mensura utiliza a metodologia Conditional Reasoning. É uma metodologia que parece para o candidato que é um teste de lógica. A gente quer entender como é o mindset desse candidato. Ele é uma pessoa que tem aquela motivação intrínseca ou ela precisa de um empurrãozinho o tempo todo? É uma pessoa que toma a frente das coisas, que é protagonista, que quer atingir o resultado,
ou é uma pessoa que prefere não se frustrar, já que ela não tem certeza se vai conseguir. Então, o teste motivacional, ele tem esse objetivo de mensurar qual a forma desse candidato enxergar as dificuldades. Legal. Quando eu apliquei esses 4 testes, pessoal, então eu tenho um perfil completo do candidato. Desculpa, pessoal. Então, quando eu cruzo a personalidade com as habilidades da pessoa, aí sim eu consigo ter um perfil mais detalhado desse candidato para poder entender o quanto que ele se encaixa na posição. E qual é o resultado dessa aplicação desses testes? Deixa eu voltar aqui para a ferramenta, só para mostrar para vocês. Aqui, a gente tem mais ou menos a cara do Mind Match. Dentro da Senior, vocês vão ter as informações, que eu vou mostrar aqui, pelo menos a principal das informações, que são as notas dos testes, tá bom? E aqui eu vou mostrar o resultado da aplicação desses 4 testes. Então, deixa eu abrir um exemplo aqui, só para mostrar para vocês. Teste 1, vou pegar uma pessoa genérica. Quando o candidato faz os 4 testes, nós temos aqui um gráfico, uma mandala que explica o quanto que ele tem de cada atributo. São 16 atributos do Big Five. E aqui embaixo você tem as notas de potencial, ou seja, as notas que ele tirou em cada um dos testes de habilidade. Então, o mental seria o teste de raciocínio fluido, social, teste social, motivacional, teste motivacional. E aqui é o teste de cultura. Então, o candidato, nesse caso, já fez os 5 testes, que foi o teste de personalidade, os testes de habilidade e o teste de cultura. Você consegue entender se é uma pessoa mais focada em segurança, em formalidade, agilidade, se ela não está tão preocupada em trabalhar em ambiente calmo, em foco em metas, se prefere mais segurança. Você percebe também que, por exemplo, é uma pessoa que não é tão facilitadora, então não é a pessoa para intermediar conflitos, mas ela é muito flexível. Ela consegue lidar com diferentes ambientes, consegue se adaptar a diferentes ambientes com facilidade. Também é uma pessoa muito sociável e influente, só não tem tanta consideração pelos outros. Então, se for para ser uma pessoa de atendimento, por exemplo, apesar dela ter habilidades sociais altas, você percebe que a facilitação e a consideração pelos outros não são os pontos mais fortes, não é a melhor pessoa para lidar com clientes, com atendimento, com solução de conflitos. Por quê? Porque esses pontos são essenciais para isso. Vindo aqui para a parte motivacional, que são esses gráficos em vermelho, você percebe que ele tem uma iniciativa alta, mas a estabilidade emocional é bem baixa. Então, é uma pessoa ambiciosa e com iniciativa, com estabilidade emocional baixa. O que significa isso? Ela vai ficar sentando e chorando com qualquer coisa? Não. Que é uma pessoa mais agitada, que quer ver o resultado acontecendo. Então, a iniciativa, a ambição é porque ela quer atingir resultados maiores e ela toma a frente para isso. E a estabilidade emocional baixa mostra que é uma pessoa que talvez precise que a coisa aconteça o quanto antes, tem um pouco de pressa. Você consegue entender. Talvez por isso a facilitação não seja o ponto mais forte, né? Ela não vai intermediar tantos conflitos com facilidade. E aqui a gente tem uma legenda mostrando como interpretar cada um desses gráficos, cada um desses atributos. Existe também, aqui em azul, os atributos mentais, né? A gente tem um relatório que mostra isso tudo que eu estou lendo para vocês de uma maneira que um leigo consegue ler e entender. A gente consegue perceber que qualquer pessoa que abrir esse relatório vai conseguir entender o que significa cada número desse. Então, o fit cultural, por exemplo, é a nota que mostra a aderência do candidato aos valores, à cultura da empresa. Então, a gente tem uma definição aqui. Esse relatório é feito para o gestor e também para o RH, porque ele ajuda muito, principalmente na entrevista. Você já fazendo entrevista com esse relatório em mãos é muito bacana. O potencial bruto, que mostra qual é o potencial dessa pessoa, independente do que ela vai fazer, independente da função que ela vai ocupar. O raciocínio, você consegue também comparar com a população. A Mindsight tem quase 1 milhão de pessoas que já fizeram seus testes. Então, a gente tem uma amostragem bem significativa. A gente consegue entender em que ponto da curva de Gauss esse candidato está. Aqui a gente tem também a nota social, mesma coisa, a distribuição motivacional. Mais uma vez, o gráfico do Big Five. E, claro, tudo explicadinho para qualquer pessoa ler e entender. E aqui embaixo, o que significa cada atributo desse do Big Five? O que significa capacidade analítica? O que significa tomada de riscos? O que significa assertividade? Tem uma definição aqui embaixo de cada um desses atributos e você consegue comparar com a população para saber quão acima, abaixo ou na média esse candidato está. E você consegue ver os benefícios de você trazer uma pessoa com nota alta nesse determinado atributo. Então, uma pessoa comunicativa é uma pessoa eloquente e expressiva, que tem clareza
e facilidade de expressar ideias para pessoas e públicos. Poxa, Gabriel, a pessoa fez o teste online, sentado no computador, sem abrir a boca, e você está dizendo se a pessoa é comunicativa ou não. Sim, é a psicometria. Isso que é legal. A gente consegue identificar tendências de comportamento e calcular a probabilidade disso ser verdade porque a gente validou antes. A gente percebe que as pessoas que são comunicativas normalmente tendem a marcar de tal jeito. Pessoas que não são comunicativas tendem a marcar de tal jeito. Então, é bem bacana isso, porque na entrevista você vai confirmar ou quebrar o que o relatório está apresentando. Isso que é legal. E aqui embaixo, você vai vendo separado por áreas, né? Foi mental, social, agora o motivacional. Tem estabilidade emocional, ambição, iniciativa, assertividade e tomada de riscos. Legal, então eu tenho um detalhe completo do candidato, mostrando os pontos fortes e os pontos a serem desenvolvidos. Mas aí eu vou fazer aquela pergunta de $1 milhão, né? Como que eu sei que esse perfil é o ideal para a minha função? Essa pergunta é muito delicada, porque eu poderia assumir que eu conheço 3, 4, 5 pessoas que são referência naquilo que fazem e que têm um perfil parecido com esse que eu estou buscando. Então a gente assume estatisticamente que essas 3, 4, 5 pessoas têm o perfil ideal. Então é bem delicado a gente assumir qual é o perfil ideal. Por isso que nós entramos com a tecnologia para nos auxiliar nesse processo. É agora que eu vou entrar com a inteligência artificial, porque tudo que eu falei até agora foi psicometria. Então, a gente finalizou a parte da psicologia organizacional. Como que eu sei, já para a gente fechar, como que eu sei que esse perfil é o ideal para a minha função? A Mindsight cria algoritmos para isso. A Mindsight testa pessoas que são consideradas de alta performance e pessoas que também não são consideradas de alta performance. Imagine que vocês têm 100 profissionais de determinada função. Desses 100, 30 são considerados os melhores, os profissionais de referência. E 70 ainda têm pontos de melhoria. O que esses 30 têm em comum? São homens dos 25 aos 35, cabelo preto, estudaram na USP, fizeram intercâmbio. A gente começa a criar estereótipos que não são legais. E muitas vezes, quando a gente vai analisar, 30 pessoas a gente já começa a se perder no volume de informações. Então, qual é a conclusão? O ser humano não consegue pensar estatisticamente. Né? Se cair um avião hoje, amanhã ninguém anda de avião, porque está com medo de cair. Então, o ser humano tem esse viés que não é estatístico. E tudo bem, tá? Não tem nenhum problema, eu também tenho. E qual é o ponto que a gente quer trazer aqui? Vamos utilizar a inteligência artificial para analisar esses dados, identificar o que é padrão, o que é viés. Imagine que vocês têm 100 vendedores. Desses 100, vocês percebem que dos 30 aqui, né, 25 tem nota acima de 70 em influência. Então você percebe, poxa, com certeza a influência é o que faz esses 30 serem bons, né, pelo menos a maioria. Mas dos 70, 60 também tem influência alta. Então isso não é um padrão, não é um diferencial. Isso não faz um profissional ser de alta performance. Então a gente precisa do machine learning, que é o método que nós utilizamos de inteligência artificial para entender o que faz um profissional ser de alta performance. Sem olhar para o currículo, a gente até pode incluir informações demográficas de currículo, mas a gente vai verificar se aquilo é um viés ou não, e se aquilo realmente importa ou não. Então, a gente utiliza machine learning para processar quais são os padrões de perfil dos melhores. E aí a gente vai entender que, sim, existem alguns padrões. Então, a gente vai criar um modelo de profissional. Poxa, Gabriel, você está clonando um profissional. Pelo contrário, a gente está fugindo de estereótipos. E a gente está focando em habilidades nativas das pessoas. Então, voltando aqui para o gráfico. Eu tenho 16 atributos do Big Five, desse exemplo. Só que quando eu fui criar o algoritmo, eu percebi que 5 ou 6 atributos realmente fazem um profissional ser de alta performance. E todos os outros não importam. O que significa isso? Que você vai ter pessoas bem diferentes que têm a mesma aderência àquela função. O que significa isso, pessoal? Diversidade. Nós vamos trazer diversidade e a gente sabe que isso é positivo de maneira social, humana e de business também. Diversidade no time traz resultado em negócio também, pessoal. Isso tem pesquisas apontando. Então, a gente vai criar um modelo de profissional para calcular a probabilidade daquela pessoa entregar resultado naquela função específica. Então, a gente criou um modelo de profissional. A gente gosta de contar um caso bem legal com a Stone Pagamentos, que é um dos parceiros da Mindsight. Eles tinham 600 vendedores
onde 31% eram de alta performance. Então eles falaram, Mindsight, cria um algoritmo. Então a gente foi desenvolver um algoritmo, entendemos os padrões, verificamos a assertividade do algoritmo e aplicamos no processo seletivo. Depois de 10 meses, a gente percebeu que o pessoal que veio pelo algoritmo trouxe 5,2% mais receita para a empresa do que as pessoas que não vieram pelo algoritmo. Então, a ferramenta já se pagou. O faturamento da Lightstone na época era altíssimo. E, sim, a ferramenta se pagou várias vezes. Né? Então, isso que é legal. A gente cria esses algoritmos para entender os padrões de perfil. A Mindsight fez isso no mercado. Vamos tentar entender o que o mercado tem, o que os melhores profissionais têm, independente da empresa que ele está. Então, desenvolvemos isso aqui. Padrão de vendas, padrão de atendimento, padrão de profissionais mais analíticos e profissionais mais generalistas. Então, quando a gente compara o perfil de uma pessoa que fez os 4 testes com os algoritmos, nós geramos a nota de match. Então, a nota de match, ela representa exatamente essa aderência ao perfil ideal que você escolheu. Então, trazendo aqui um exemplo, passando bem rápido essa parte, você vai entender quem são as pessoas mais aderentes, você vai ter um ranking, você não vai ter uma pilha de currículos. Você vai saber quem são as pessoas mais aderentes àquele perfil, baseado em psicometria e inteligência artificial. Então, a nota de match, a nota de potencial, a nota de cultura, baseada em metodologias comprovadas cientificamente. Então, você consegue ver quem são as pessoas que mais se encaixam na função, que mais se encaixam na empresa. Imagina você só entrevistar pessoas que têm match e têm cultura. Isso é muito legal, que você não ia investir tempo em pessoas desalinhadas. Você sabe que não se encaixa na empresa. E o que é pior, muitas vezes você faz uma entrevista por competência, por exemplo, para identificar o fit cultural desse candidato, e ele responde tudo exatamente como deve ser respondido. E com 2 meses de empresa, você percebe que não era bem assim, que ele não tem esse alinhamento todo. Por quê? Porque o candidato interessado, ele passa na entrevista. O candidato muito interessado, que estudou, que se preparou, ele passa na entrevista. A questão é, será que ele se encaixar de fato lá dentro? Então, as nossas metodologias, elas são feitas exatamente para pegar esses pontos cegos também. Como eu mostrei também, perfil dos candidatos. E para finalizar, e a gente abrir para perguntas, tem uma última coisa que é muito legal, que são as devolutivas. Tá? Então, como que funciona? Você vem na aba mapeamentos. Deixa eu abrir um exemplo aqui. Desse cliente aqui. Só um minutinho. Legal. Você vem aqui na aba, você escolhe qual perfil que você quer e você vai ter aqui um ranking de pessoas. Então, dentro da sênior, vocês vão ter a nota de match e a nota de cultura. Então, vocês vão poder triar os candidatos e escolher somente os melhores para as etapas presenciais. Então, essas informações já estão integradas à parte de gestão de recrutamento e seleção da sênior, e vocês já conseguem visualizar as notas da Mindsight. Não precisa de nenhum esforço de integração e também de nenhum investimento financeiro, porque basta ter as 2 ferramentas, porque a integração já foi feita. Tá? O que eu ia mostrar é essa aba devolutivas aqui. O candidato que faz os testes, ele não vai receber aquele feedback dizendo que ele não passou e é isso aí. Ele não sabe por que ele não passou, o que ele precisa desenvolver. E muitas vezes ele fica com raiva da empresa porque ele não recebeu um feedback muito claro. Né? E aqui a gente quer fornecer para o candidato autoconhecimento. Desculpa, pessoal. Aqui a gente traz uma devolutiva que mostra os pontos fortes desse candidato e os pontos a serem desenvolvidos. Então, a gente traz os atributos do Big Five que vocês conseguem enviar em massa para os candidatos do seu processo. Vocês conseguem colocar um corpo do e-mail explicando a devolutiva, mas, claro, a gente tem toda uma orientação, mostrando aqui as notas, explicando como que ele deve ler esse relatório, mostrando que não é nada, não é um teste vocacional, a gente não está dizendo o que ele tem que fazer, mas a gente está dando um autoconhecimento. E o ponto importante é que essa devolutiva é adaptada ao candidato. Imagina que um candidato ele foi muito mal nos testes, ele tirou notas baixas em todos os testes. E você envia uma devolutiva mostrando que ele tirou nota baixa em todos os testes. Esse candidato está passando por problemas pessoais, familiares, financeiro. Você não vai ajudar essa pessoa.
Por isso que a nossa devolutiva ela é adaptada ao candidato. Ao invés de ter uma escala de 0 a 100, a escala vai de 50 a 100. Ela é normalizada para que seja suavizada essa entrega de resultado. Tá? Então, ela é adaptada ao candidato e ela tem o objetivo de fornecer autoconhecimento. Tá bom? Então, aqui a gente também traz algumas funções que ele poderia ocupar com o perfil dele, que é o match total. Então, aqui nessa aba de grau de maximização, a gente traz a pergunta para aquela resposta a resposta para aquela pergunta de US$ 1 milhão, que é o quanto do seu potencial está sendo aproveitado no que você faz hoje. Tem gente que se pergunta isso a vida toda, né, e gostaria muito de saber a resposta. E a gente traz aqui a resposta com esse grau de maximização. Quanto dos seus maiores atributos, dos seus pontos mais fortes, estão sendo aproveitados se você for, por exemplo, um desenvolvedor de software. Então, aqui a gente tem. E quando uma pessoa clica, eu quero ser um desenvolvedor de software, ele consegue entender o que ele precisa melhorar para ser um profissional melhor ainda, de alta performance. Então, a gente traz os gaps. Tá? Então, assim, essa devolutiva ela é feita para realmente subir o nível da indústria. A gente quer que os candidatos sejam melhores, mesmo que eles não passem no processo. A gente quer que o nível dos profissionais sejam melhores e que eles estejam na função onde realmente o potencial deles seja bem aproveitado. Tá? Pessoal, eu queria abrir um espaço para dúvidas agora. Como a gente só tem mais alguns minutinhos, era isso que eu tinha para falar do MindMatch. Acho que depois, quem tiver contato com a equipe da Sênior, pode tirar dúvidas sobre como que fica a visualização dentro da Sênior. Também, se alguém quiser tiver mais interesse em conhecer a ferramenta mais a fundo, também pode falar com a equipe da Sênior, tá bom? Acho que, de um modo geral, era isso que eu tinha para falar do MindMatch. Deixa eu ver se a gente tem dúvidas. Deixa eu abrir aqui. Boa. Boa, muito legal. Excelente pergunta. Eu sempre tive essa dúvida também, né? Será que essa empresa não é muito moderna para algumas empresas que são bem tradicionais? Talvez, se a gente não tivesse passado pelo Covid, eu poderia dizer que sim, poderíamos enfrentar barreiras. Talvez, mas como o Covid veio e mostrou a importância do online, a importância da tecnologia, a gente percebeu empresas super tradicionais vindo buscar empresas como Senior e Mindsight para trabalhar em conjunto. Então, a gente percebe que empresas tradicionais estão sim buscando soluções em inteligência artificial. Então, talvez isso fosse um problema em outro momento, mas o Covid ele veio para mostrar a importância do online e criar essa conscientização. E, claro, quando a gente fala de tecnologia, de inteligência artificial, a gente não está robotizando o RH. A gente não está tirando a visão daquele psicólogo da empresa, daquele profissional de RH, daquele gestor. A gente está complementando. Então, a ideia é ter uma ferramenta na mão para identificar aqueles pontos cegos que normalmente nós não identificamos ao olho nu, né, como seres humanos. Então, temos uma pergunta da Emily. Em relação a essas etapas de seleção, mapeamento, divulgação, triagem, etapa de RH, elas podem ser personalizadas de acordo com a vaga? Boa, excelente pergunta. Ali foi uma exemplificação de como que seria um processo seletivo normal, tá? Independente de quantas etapas vão ter, e onde que nós, a Mindsight, entraríamos. Não cabe a Mindsight dizer quais são as etapas que vocês vão ter no processo seletivo. Então, isso é 100% personalizado. E essa parte de gestão das etapas é feita dentro da Sênior. Acho que o Luiz depois pode falar melhor sobre isso. Aí, na triagem, é que nós da Mindsight entramos com o MindMatch para identificar quem são as melhores pessoas para minha empresa e para minha vaga. Tá? Isso mesmo, Gabriel. O produto da Mindsight, ele entra numa dessas etapas, tá? Então, em um momento dessas etapas, o cliente decide em que momento que é mais apropriado e entra essa avaliação de perfil, que pode ser no começo, pode ser no meio ou no final. E essa ordem, né, que foi exemplificada aqui, ela pode ser totalmente construída, né, parametrizada por cada cliente lá no gestão de recrutamento e seleção.
Tá? Então, aquilo que esse produto que o Gabriel apresentou, ele começa no gestão de recrutamento e seleção, onde eu tenho uma abertura de uma vaga, uma publicação de uma vaga, e aí eu começo a receber candidaturas, ou eu tenho um banco de talentos, e nesse momento eu vou fazer uma triagem de pessoas para participar daquela vaga, né? E nesse momento eu posso já inserir um teste para eles participarem, para triar as pessoas que eu quero que já estão com o match da posição e com o match cultural da empresa, ou eu posso aplicar no meio do processo seletivo. Cada empresa aí, o legal disso é que a gente transformou esse processo num processo ágil e amigável a qualquer comportamento aí de empresa. Nós temos empresa que não coloca a triagem antes de ter o teste, tem empresas que o teste vem no momento específico lá depois de entrevista ou antes de entrevista. Isso fica a cargo de cada cliente como ele quer construir, tá bom? Exatamente. Se eu não estou enganado, quando você vai abrir uma vaga no gestão de módulo, no gestão de recrutamento e seleção da Sênior, você escolhe quantas etapas vão ter, quais etapas vão ter e qual ordem. Então, os testes, eles vão entrar no momento que você achar melhor. Boa. Alguém tem mais alguma dúvida? Pessoal, talvez surjam dúvidas depois. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o meu contato no chat. Pode ser, Luiz? Pode, claro, fica à vontade. Aí, quem tiver dúvidas em relação à ferramenta, metodologias, formas de utilização, vocês podem me procurar. Eu estou deixando aqui o meu WhatsApp. E também, quem tiver interesse em conhecer a parte comercial da ferramenta, pode falar com o Luiz, com a equipe da Sênior, que também podem auxiliar vocês nesse ponto, tá bom? Então, fiquem à vontade para me procurar. O site da Mindsight também, caso vocês queiram conhecer. Coloquei tudo no chat. Tá bom? Então, pessoal, Gabriel, quero agradecer muito aí a sua participação, tá? O evento foi maravilhoso, a explicação ajudou muito o cliente a entender que não é só pegar a pergunta e avaliar e dar o match, tem todo o estudo, tem todo um laboratório feito por trás disso. Avaliação de comportamento não é simples, né? Isso é muito complicado. E a Mindsight estudou muito isso para poder apresentar esses resultados que o Gabriel apresentou aqui no webinar, tá? A Mindsight ela é parceira da Sênior, tá? Parceira aqui da Sênior Norte Paulista. Nós podemos comercializar o produto integrado ao gestão de recrutamento e seleção, e nossos gestores estão já preparados para atender aos nossos clientes, tanto os clientes de base quanto prospects, futuros clientes, ok? Qualquer interessado pode entrar em contato com o nosso comercial, e também se quiser tirar dúvida em relação ao produto ou quiser uma apresentação do produto focado ao seu negócio, a gente pode conversar, podemos analisar e podemos apresentar os dois produtos juntos, gestão de recrutamento e seleção e o Mind Match, que é um dos produtos ali da Mindsight que já está integrado com o Sênior, tá? Então, Gabriel, novamente quero agradecer, tá? Esse webinar foi espetacular, muito obrigado. Espero que a gente possa aí apresentar futuramente novidades aí, novos produtos que sempre estão por vir. O sistema nunca para, né? Então a gente sempre Pois Legal. Não, fico muito feliz de ter a oportunidade de mostrar um pouquinho, né, de como que a gente pode ver pessoas de uma maneira diferente. Então, a Mindset é especializada nisso e a Sênior, podendo trabalhar em conjunto, é sensacional. Então, espero que voltemos a conversar aí no futuro sobre outras soluções também. Obrigado, então. Pessoal, obrigado pela presença de todos, tá? O site lá no YouTube, no canal da Sênior Norte Paulista, vai ser publicado esta apresentação, tá? Ficará disponível nesse canal da Sênior Norte Paulista. Quem se inscreveu vai receber no e-mail o link para poder assistir, tá? Esse YouTube. E estamos aqui preparados aí para dúvidas futuras. Fiquem à vontade para entrar em contato. Muito obrigado. Uma ótima semana a todos, um ótimo dia a todos, tá? Gabriel, grande abraço e até logo mais teremos novidades aí. Um grande abraço a todos. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Até mais.